curso do Saber Direito desta semana vai falar sobre crimes hediondos. O que diz a Constituição? Como são tipificados? Quais leis tratam do assunto? As respostas estão na aula do professor de Direito Penal, Sérgio Baltzer. Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial em diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. E esse é o nosso programa Saber Direito. Nós estamos tratando do pacote anticrime e as mudanças que ele promoveu na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Pessoal, na aula passada nós estudamos o elenco dos crimes hediondos, o rol taxativo de crimes hediondos. São considerados crimes hediondos os delitos previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Veremos agora aspectos processuais penais da Lei 8.072 de 90. Uma frase que vocês devem memorizar para as provas de concurso. Anote no seu caderninho. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Repetindo. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Questão da inafiançabilidade. Eu, como delegado de polícia, não posso conceder a liberdade provisória para alguém que praticou um crime hediondo ou equiparado por meio da fixação de fiança. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela estabelece que os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis. O que é ser inafiançável? Ser inafiançável é que não é possível a concessão de liberdade provisória com a fixação de fiança. Vamos lá. O sujeito sai de uma danceteria e ele tomou todas. Ele, de maneira equivocada, pega o seu veículo e vai em direção à sua casa. No meio do trajeto há um ponto de bloqueio. Ele é abordado por agentes de trânsito e ele é convidado a soprar o bafômetro. Depois que ele assopra o bafômetro, fica constatado que ele estava conduzindo o veículo automotor sob efeito de álcool. Ele é preso em flagrante por embriaguez ao volante, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e levado para uma unidade policial. É lavrado o auto de prisão em flagrante. Veja bem, você não pode confundir dar voz de prisão em flagrante com lavrar o auto de prisão em flagrante. Voz de prisão em flagrante, o agente de trânsito, no local do ponto de bloqueio, deu voz de prisão por conta da prática do crime do artigo 306 do CTB. Ele foi detido e levado para a unidade policial. Na delegacia de polícia, o delegado de polícia lavra o auto de prisão em flagrante. Lembrando das aulas de processo penal, o auto de prisão em flagrante faz nascer o inquérito policial. Quando eu concluo o auto de prisão em flagrante, eu vejo que o crime de embriaguez ao volante é um crime que é afiançável. Portanto, eu estabeleço uma fiança de acordo com as regras do Código de Processo Penal. Eu falo para o autuado, olha, a sua fiança é de R$5.000. O autuado pede para que um familiar pague os R$5.000, esse dinheiro é recolhido numa conta do Banco Regional de Brasília, o familiar assina o livro de fiança e assim que o dinheiro foi recolhido, o autor é colocado em liberdade provisória. Em liberdade provisória por conta da fixação de fiança. O crime de embriaguez ao volante é um crime que é afiançável. Se o crime é afiançável, é possível a concessão de liberdade provisória com a fixação de fiança. Porém, os crimes inafiançáveis, eu, Sérgio, como delegado de polícia, ou o magistrado, nós não podemos fixar fiança. Tudo bem? Agora, uma das perguntas mais feitas pelos examinadores lá nos anos 2000.
E a liberdade provisória sem fiança? Ela é admitida nos crimes hediondos? Turma, cuidado. Quando aparecer nas provas de concurso público liberdade provisória sem fiança, liberdade provisória sem a fixação de fiança, quer dizer, liberdade provisória. No cabeçalho da questão vai estar escrito liberdade provisória. Quando você se deparar com a expressão liberdade provisória, quer dizer liberdade provisória sem a fixação de fiança. O examinador vai perguntar, os crimes hediondos equiparados admitem liberdade provisória? A frase que você vai guardar, pode anotar no seu caderninho, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, mas admitem liberdade provisória. Ponto. Repetindo, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, vírgula, mas admitem liberdade provisória. Ponto. Como eu disse para vocês, quando aparecer na prova liberdade provisória, é a liberdade provisória sem fixação de fiança. Turma, o magistrado, o juiz do núcleo de audiência de custódia, ele vai colocar aquela pessoa que cometeu o crime hediondo equiparado em liberdade, desde que estejam ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Então você vai colocar no seu caderno que é admissível a concessão de liberdade provisória sem fiança para as pessoas que cometeram crimes hediondos equiparados, desde que estejam ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Lembrando que o pacote anticrime mudou também os dispositivos relacionados à prisão preventiva. Dê uma olhadinha no artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal. Tarefinha para casa. Turma, é possível a concessão de liberdade provisória sem fiança para pessoas que cometeram crimes hediondos equiparados, desde que ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Eu, Sérgio, posso prender uma pessoa. Vamos imaginar tráfico de drogas. A minha equipe foi lá e prendeu o sujeito por tráfico de drogas. Certo? Não era uma grande quantidade, mas também não é o tráfico privilegiado. Eu, Sérgio, lavrei o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O sujeito foi encaminhado para audiência de custódia. O juiz verificou que estão ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva e assim colocou o autuado em liberdade provisória. Lembrando que na audiência de custódia, 310 do Código de Processo Penal, a audiência de custódia ainda participam o promotor e o defensor público no caso de a pessoa detida não ter dinheiro para constituir um advogado. Tome cuidado, nós temos algumas situações no Código de Processo Penal que impedem a soltura da pessoa. Exatamente. A liberdade provisória proibida ou vedada voltou ao ordenamento jurídico. Isso, a liberdade provisória proibida ou vedada, quando não é possível colocar a pessoa em liberdade provisória, nem com ou sem fiança. Então, quando eu falo liberdade provisória proibida ou vedada, não é possível a concessão de liberdade provisória nem com a fixação, muito menos sem fiança. Tudo bem? Liberdade provisória proibida ou vedada, algo que havia sumido do sistema processual penal em 2012, voltou agora com o pacote anticrime. Você vai ver que no artigo 310 do Código de Processo Penal, artigo 310, em seu parágrafo, o juiz que presidir a audiência de custódia, ele tem que observar se o sujeito é membro do crime organizado, ou se o sujeito é reincidente, ou se o sujeito foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Exato. Então, o juiz ele vai observar algumas situações e se elas estiverem presentes, o que é que acontece? Nós não podemos conceder a liberdade provisória, nem com e nem sem fiança. E aí é o que chamamos na doutrina de liberdade provisória proibida ou vedada. Sérgio, como é que fica então a classificação da liberdade provisória? Sérgio, quais seriam as modalidades de liberdade provisória hoje no sistema? Eu teria a liberdade provisória como um gênero. Puxa uma setinha.
Liberdade provisória obrigatória. Sim, liberdade provisória obrigatória. Eu tenho algumas situações em que a pessoa, quando é detida, pouco depois do tombamento do procedimento, da realização do procedimento policial, essa pessoa ela tem que ser colocada em liberdade provisória obrigatória. Ela vai ser obrigatoriamente colocada em liberdade. Sérgio, quais são as circunstâncias? Quais são as situações? Usuário de drogas, ele fica no tempo necessário para a lavratura da ocorrência e do termo circunstanciado. Lembrando da decisão cuja relatora é a ministra Carmen Lúcia, agora de 2020, que fala sobre a questão da detenção do usuário de drogas e a lavratura do termo circunstanciado. Eu quero que vocês estudem para as provas a questão da lavratura do termo circunstanciado e o porte de droga para uso próprio, essa última decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem também liberdade provisória obrigatória aquela pessoa que assume o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. A pessoa que pratica uma infração de menor potencial ofensivo e é levado para a delegacia, quando o fórum não estiver aberto, quando o juizado especial criminal não estiver funcionando, a pessoa assina um termo de compromisso de comparecimento ao GCRIM. Então, assim que ela assina o termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal, ela tem liberdade provisória obrigatória. Isso no caso de infração penal de menor potencial ofensivo. Tem também liberdade provisória obrigatória aquela pessoa que causa um acidente de trânsito, mas ela socorre a vítima. Então, ela permanece no local, ela chama as autoridades de trânsito e acaba por socorrer a vítima. É o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Anote os dispositivos relacionados à liberdade provisória obrigatória. Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, na questão do juizado especial criminal, artigo 69 da Lei 9.099 de 95 e o artigo 48 da Lei de Drogas. Pessoal, então como é que ficou a classificação, como é que ficou como é que fica exatamente a classificação em relação às modalidades de liberdade provisória? Eu tenho liberdade provisória obrigatória, liberdade provisória permitida, e a liberdade provisória permitida ela se subdivide em duas. Quando há cautelar e quando não há cautelar. Quando há fiança ou quando não há fiança. Tudo bem? E liberdade provisória proibida ou vedada, que são as situações do parágrafo único do artigo 310 do CPP. Tudo bem? Pessoal, lembrando sempre que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a proibição de concessão de liberdade provisória no caso do cometimento de crimes de tráfico. Isso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, lá no começo dos anos 2010, o plenário do STF declarou inconstitucional a proibição de concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico. Pessoal, nós temos no artigo 44 que nós temos lá no artigo 44 da Lei de Drogas, agora sim, artigo 44 da Lei de Drogas, os crimes de tráfico são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. E estava escrito liberdade provisória. Esquece, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional nessa parte, na questão da proibição de concessão da liberdade provisória nos crimes de tráfico. Lembrando que ainda o 44 fala na proibição de concessão do sursi. Não é sursis, hein? É sursi. Tudo bem? Que é a suspensão condicional da pena. Pessoal, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, porém admitem liberdade provisória. Você deve estar se perguntando, professor, você falou das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, recolhimento domiciliar, questão da proibição de contato com a vítima e as testemunhas, a questão de não poder sair da comarca sem autorização do juiz, a tornozeleira eletrônica, a retenção do passaporte. Professor, é admissível a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares para quem cometeu o crime hediondo equiparado? Então, você vai anotar no seu caderninho, pode colocar aí,
é admissível a concessão de liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares para as pessoas que cometeram crimes hediondos ou equiparados. Repetindo, é admissível a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, põe entre parênteses, artigo 319 do CPP, para aquelas pessoas que cometeram crimes hediondos ou equiparados. Então, seria uma liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares. Nenhum problema. Cuidado só que lá nas cautelares nós temos a fiança. E você tem que se lembrar que os crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis. Agora, os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Vamos anotar essa parte no caderninho? Preste muita atenção, isso pode cair em direito constitucional, em direito penal ou nas leis penais especiais. Coloca no seu caderno. Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Quem concede anistia? Quem concede anistia é o Congresso Nacional, artigo 48 da Constituição Federal. Quem concede anistia é o Congresso Nacional, artigo 48 da Constituição Federal. A anistia é uma causa excludente, quase que eu erro. A anistia é uma causa extintiva de punibilidade. Isso, a anistia é uma causa extintiva de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. Você deve estar se perguntando, o que é anistia? Anistia, anota no seu caderninho, é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. Anota aí, anistia é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. A lei de anistia mais famosa que nós temos é a lei de 79, a lei da anistia de 79. Nos anos 2010, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, se ela havia ou não sido recepcionada. E aí o Supremo entendeu que ela havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Agora, o que eu preciso colocar para vocês? Quem comete um crime hediondo ou equiparado, quem é condenado por crime hediondo ou equiparado, não pode ser anistiado. A pergunta mais feita pelos examinadores nesse assunto, em direito constitucional, é: quem é que concede anistia? O Congresso Nacional, por meio de lei federal. Nunca mais você erra isso. Vamos lá. Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e indulto. O que é um indulto? Anota no seu caderninho. O indulto também é uma causa extintiva de punibilidade. Isso, o indulto também é uma causa extintiva de punibilidade. O indulto está previsto no artigo 107 do Código Penal. Isso, o artigo 107 do Código Penal. Aliás, nós já tínhamos falado sobre isso na aula 4. As causas extintivas de punibilidade estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Tem prescrição, decadência, certo? Anistia, graça e indulto. Nós estamos estudando o indulto. Anota, o que é um indulto? O indulto é uma espécie de clemência estatal. De novo, o indulto é uma espécie de clemência estatal, uma espécie de perdão dado pelo Estado. O Estado você vai marcar com letra maiúscula. Pergunta de concurso. Quem concede o indulto? Interrogação. Anota aí no seu caderninho. Quem concede o indulto é o presidente da República. Ver artigo 84 da Constituição Federal. Isso aí, artigo 84 da Constituição Federal. Está escrito lá: compete ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. Isso, no 84 está lá. Compete ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. O que é a comutação de pena? Comutação de pena é a redução de pena. Quando eu tenho uma redução de pena, eu tenho um indulto parcial. Você vai anotar que quem recebe, aliás, o condenado por crime hediondo ou equiparado não pode receber o indulto. Aluno meu não erra mais isso que eu vou falar agora. Não confunda indulto com saidão. É porque o indulto ele é concedido no final do ano e o saidão nós temos
diversas saídas dos presos do sistema penitenciário em dias comemorativos, finados, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Tudo bem? Não confunda indulto com saidão. O saidão, na verdade, nós temos lá autorização de saída e saída temporária. Vocês vão olhar 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Não confunda indulto com saidão. Agora, você também vai anotar o que é a graça. Pode colocar o que é a graça. A graça também é uma causa extintiva de punibilidade. A graça também é uma causa extintiva de punibilidade. A graça também está prevista no artigo 107 do Código Penal. Isso, a graça também está prevista no artigo 107 do Código Penal. E você já vai marcar que o condenado por crime hediondo ou equiparado não pode ser agraciado. Isso, o condenado por crime hediondo ou equiparado não pode ser agraciado. Você deve estar se perguntando, você vai perguntar para mim, Sérgio, quem concede a graça? Sérgio, quem concede a graça? Quem concede a graça é o presidente da República. Aí você vai vir com uma segunda pergunta. Sérgio, estou vendo aqui, a graça é uma clemência estatal? Isso, anote no seu caderninho, a graça também é uma espécie de clemência estatal. Você deve estar se perguntando, qual que é a diferença da graça para o indulto? Como a graça também é uma espécie de clemência estatal, a graça, pessoal, ela é concedida de maneira individual e o indulto é concedido de maneira coletiva. Repetindo, qual a diferença da graça para o indulto? A graça é concedida de maneira individual e o indulto é concedido de maneira coletiva. O que você precisa saber para a prova? O condenado por crime hediondo ou equiparado, aquela pessoa que comete um crime hediondo ou equiparado, não pode ser agraciado, não pode ser anistiado e não pode ser indultado, se é que existem essas palavras. Você vai guardar que o condenado por crime hediondo ou equiparado não pode receber a graça, não pode receber a anistia, não pode receber o indulto. Tudo bem? Pessoal, essas perguntas essas anotações que eu pedi que vocês fizessem são as mais corriqueiras, as que mais são frequentes em provas de concurso, principalmente nas provas objetivas. Vamos lá. Questão da prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados. Primeiro de tudo, o que é a prisão temporária? A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar. Isso, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar. Você vai anotar no seu caderno que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar que é decretada pelo juiz no curso das investigações durante o inquérito policial. Então você vai anotar aí, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar que é decretada pelo juiz no curso das investigações criminais durante o inquérito. A pergunta mais feita em prova de concurso público. A pergunta mais feita em prova de concurso público. Juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária. O juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária. Uma das perguntas mais feitas em provas de processo penal, quando no edital tem a Lei 7.960 de 89, que é a Lei de Prisão Temporária. Anote aí, estudar a Lei 7.960 de 89, vai lá no site do Planalto e imprime. O juiz, ele não pode decretar de ofício a prisão temporária. O que é decretar de ofício? É decretar sem a provocação dos legitimados. Então o juiz não pode chegar lá no gabinete onde ele trabalha, ler a notícia no Correio Brasiliense e falar, nossa, vou decretar a prisão temporária desses suspeitos. O juiz, ele precisa ser provocado, por isso que você vai anotar, o juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária. Quais são os legitimados? Quais são os legitimados para se representar ou requerer a prisão temporária? Anota no seu caderninho, legitimados, 2 pontos. Delegado de polícia e o órgão ministerial, promotor de justiça ou
Procurador da República. Então, quem são os legitimados para representar ou requerer a prisão temporária? Delegado de Polícia Civil ou Federal e o membro do Ministério Público. Lembrando, pessoal, a investigação criminal, no inquérito policial, nós temos que observar que as investigações criminais, elas são conduzidas por autoridades públicas. O delegado de polícia, ele preside o inquérito policial e o termo circunstanciado. E o membro do Ministério Público, ele tem o procedimento próprio, que está previsto nas normas que regulamentam lá o PIC, o Procedimento Investigatório Criminal. Tudo bem? Normas do CNMP. Pessoal, a prisão temporária, ela só pode ser decretada durante o inquérito. Não existe prisão temporária no processo. Então, você vai anotar isso. Coloca aí, a prisão temporária ela é decretada no curso das investigações durante o inquérito. Você pode até grifar o que você já escreveu. Não há prisão temporária, não há do verbo haver prisão temporária, não há do verbo haver prisão temporária durante o processo crime, só durante o inquérito. Pessoal, só cabe prisão temporária naquele elenco de delitos que está no artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Isso. O rol de crimes que admitem a prisão temporária é um rol taxativo. Só os crimes que estão na Lei 7.960 de 89 é que admitem a prisão temporária. Quando não estiverem os crimes no artigo 1º da 7.960 de 89 e não forem hediondos equiparados, você vai se lembrar desse princípio que eu extraí do livro do professor Guilherme de Souza Nutti, o Manual de Processo Penal. Pessoal, no inquérito policial, na fase do inquérito policial, vige o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva durante as investigações criminais. Eu só vou usar a prisão preventiva durante as investigações criminais, durante o curso do inquérito, quando não couber a prisão temporária. Então, quando não couber a prisão temporária, eu vou me usar da prisão preventiva. Isso é muito importante para o candidato ao concurso de delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal, porque há concursos que exigem a chamada peça prática, que ela ocorre, a elaboração dela deve ser durante a prova subjetiva. Turma, quando eu falar em crimes hediondos ou equiparados, qual é o prazo de duração da prisão temporária? Qual é o prazo de duração da prisão temporária nos crimes hediondos ou equiparados? Você vai anotar no seu caderninho, 30 dias. De novo, qual é o prazo de duração da prisão temporária no caso de crimes hediondos ou equiparados? 30 dias. Prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos imaginar, eu tenho uma multiplicidade de vítimas de um crime de estupro ou de estupro de vulnerável. Eu preciso de diversos exames de confronto genético com o agressor. Eu preciso de mais de 30 dias. Pronto, está justificado. Então, para as provas de concurso, o que é que você vai anotar? A prisão temporária nos crimes hediondos equiparados tem duração de 30 dias, podendo ser prorrogada em caso de extrema e comprovada necessidade por igual período. E quando não for crime hediondo? Por exemplo, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, admite prisão temporária, admite. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os white collar crimes. Vamos lá, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 5 dias o prazo da prisão temporária, podendo tal prazo ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade. É prorrogado uma única vez, tá? Então, tanto nos hediondos equiparados como naqueles que não são hediondos equiparados, é prorrogado por uma única vez, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, nós temos duas prorrogações, 30 dias prorrogáveis por igual período. Acabou. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional não são crimes hediondos equiparados. E aí? Como não são hediondos equiparados, prazo da temporária 5 dias, sendo tal prazo prorrogado uma única vez, sendo tal prazo prorrogado por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos lá. Prisão temporária, cuidado,
Uma pergunta sobre esse assunto foi feita na prova do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no ano de 2009. Qual que é o prazo para se concluir o inquérito? Qual que é o prazo para se concluir o inquérito quando há uma prisão temporária em curso? Qual é o prazo para se concluir o inquérito quando há uma prisão temporária em curso? Quando você vê a regra do Código de Processo Penal em seu artigo 10, você aprende que o prazo de conclusão do inquérito policial, quando o indiciado está solto, é de 30 dias. Quando o indiciado está preso, é de 10. Então, quando você vê o artigo 10 do Código de Processo Penal, você aprende que o prazo de conclusão do inquérito policial, quando o indiciado está preso, 10 dias. Quando o indiciado está solto, 30 dias. Agora a pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte: qual que é o prazo de conclusão do inquérito policial quando há uma prisão temporária em curso? Professor Fernando Capês tem um posicionamento, professor Guilherme de Souza Nutti tem outro. Então, tem doutrinador que vai falar que eu tenho 30 dias, prorrogáveis por mais 30 e ainda mais 10 do artigo 10 do CPP. Teria 30 prorrogáveis por mais 30 e ainda teria 10. E há doutrinadores que falam 30 prorrogáveis por mais 30. E aí o inquérito tem que ser concluído nesse prazo e os 10 dias já estão dentro desses do 30 mais 30, tudo bem? Então nós temos dois posicionamentos acerca da questão da conclusão do inquérito policial e a prisão temporária em curso. Prova de primeira fase, duvido que agora nos anos 2020 nós tenhamos uma pergunta desse tipo. Pode ser que haja a cobrança numa prova de segunda fase ou se você está prestando um concurso com superior em direito numa prova oral. Pessoal, o pacote anticrime mudou também a questão da prisão preventiva. Eu queria que vocês anotassem que o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva nem no inquérito e nem no processo crime. O pacote anticrime, então, alterou as disposições relacionadas à prisão preventiva. O juiz, agora, não pode decretar de ofício a prisão preventiva nem no inquérito, muito menos no processo crime. Agora, ele pode revogar de ofício, tudo bem? Mas isso é aula de processo penal, aula para outro dia. Pessoal, prisão temporária, matéria dada. Vamos para a progressão de regime de cumprimento de pena. Isso, progressão de regime de cumprimento de pena. Quando eu era um jovem advogado, isso nos anos 2000, começo dos anos 2000, o condenado por crime hediondo equiparado, ele cumpria a pena no regime integralmente fechado. Quando eu entrei na Polícia Civil no ano de 2006, a Lei 8.072 de 90 falava que o condenado por crime hediondo equiparado deveria cumprir o regime integralmente fechado. Professor, mas o que é cumprir o regime integralmente fechado? Ele não poderia sair do fechado e ir para o semiaberto, nem do semiaberto para o aberto. Ele ficaria a vida inteira no fechado. O regime de cumprimento de pena no fechado, o fechado a pessoa cumpre na penitenciária. O semiaberto é na colônia penal agrícola ou colônia penal industrial. E o aberto seria na casa do albergado. Em muitas comarcas do país não há casa do albergado, então o STJ substituiu a permanência, o cumprimento da pena na casa do albergado pela prisão domiciliar. Lembrando para todos vocês que uma das penas restritivas de direito, que é a limitação de fim de semana, ela deveria ser cumprida na casa do albergado, mas nós não temos casas do albergado no país todo. Daí o STJ veio e falou, não, então cumpre em prisão domiciliar. Quando eu era um jovem delegado, lá em 2006, o condenado por crime hediondo equiparado, ele cumpria a pena no regime integralmente fechado. Só que quase no final do ano de 2006, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a proibição de progressão de regime prevista na Lei dos Crimes Hediondos. De novo, em 2006, em outubro de 2006, no final de 2006, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a proibição de progressão de regime de cumprimento de pena que estava prevista na Lei dos Crimes Hediondos. A partir de 2006,
do final de 2006, o condenado por crime hediondo ou equiparado passou a poder progredir de regime. Do final de 2006 até março de 2007, nós tínhamos que observar o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Porque o artigo 112 da Lei de Execução Penal era a única regra que nós tínhamos no sistema processual penal para se aplicar para o condenado condenado por crime hediondo ou equiparado. Então, as pessoas que cometeram crimes, as pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, de 1990 até o ano de 2007, pessoas que cometeram crimes hediondos ou equiparados, dos anos 90 até 2007, até março de 2007, nós tínhamos que observar a regra do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, pessoas como Suzane Richthofen e Pimenta Neves, eles cumpriram ao menos 1/6 da pena para poder progredir. Por quê? Artigo 112 da Lei de Execução Penal. Em 2007, em março de 2007, veio a Lei 11.464 e estabeleceu parâmetros para poder progredir de regime. Vamos lá. Em 2007, veio a seguinte situação. O condenado por crime hediondo equiparado, se primário, cumpriria 2/5 da pena para poder progredir, do fechado para o semiaberto. Então, em 2007, o condenado, a partir de 2007, a partir de março de 2007, com o advento da Lei 11.464 de 2007, o condenado por crime hediondo equiparado, se primário, cumpria 2/5 da pena para progredir, se reincidente, 3/5. E coloco para vocês que isso foi tema de prova. Essa Lei 11.464 de 2007, ela era mais prejudicial do que o artigo 112 da LEP. Então, a Lei 11.464 de 2007, ela só foi aplicada de março de 2007 para frente. Para trás, ela não pôde retroagir, porque ela era mais prejudicial. O que era melhor para as pessoas que cometeram crimes hediondos equiparados entre 90 e março de 2007, até a edição da Lei 11.464? 1/6 da pena, progredir observando ao menos 1/6 da pena, que era o artigo 112 da LEP. O casal Nardoni, o goleiro Bruno, para progredir de regime de cumprimento de pena, tiveram que observar 2/5. Tudo bem? Em 2012, o plenário do STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade de se iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, mesmo assim, mesmo com o advento em 2007 da Lei 11.464, o condenado por crime hediondo equiparado, ele tinha que obrigatoriamente começar a cumprir a pena no fechado. Olha só, em 2007, a Lei 11.464 falou assim, o condenado por crime hediondo equiparado vai começar a cumprir a pena no regime fechado, podendo progredir. Então, o condenado por crime hediondo equiparado, ele tinha que começar a cumprir a pena obrigatoriamente no regime fechado. Ele começava a cumprir a pena no fechado e podia progredir. A lei de tortura, que pode ser tema de um curso aqui, a lei de tortura, que é a Lei 9455 de 97, já falava isso. Lá, desde os anos 90, a lei de tortura falava que o condenado por crime de tortura começava a cumprir a pena no regime fechado. Só que o benefício que havia na lei de tortura não se estendia para os demais crimes hediondos ou equiparados. Pega a lei de tortura que você vai ver a letra da lei. Tem até súmula sobre esse assunto, progressão de regime de pena e os crimes de tortura. Pessoal, anota no seu caderninho. Em 2012, o plenário do STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade de se começar a cumprir a pena no regime fechado em caso de condenação por crime hediondo equiparado. De novo, em 2012, o plenário do STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade de se começar a cumprir a pena no regime fechado no caso de condenação por crime hediondo equiparado. Também no começo dos anos 2010, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Lá, prevista no artigo 44 e também no parágrafo 4º do artigo 3º, ambos da Lei de Drogas. Quer dizer, abriu caminho para o traficante de drogas
poder prestar serviços à comunidade. Abriu o caminho para, no caso de condenação do traficante de drogas por pena privativa em pena privativa de liberdade, o juiz do feito poderia converter a pena privativa de liberdade, aquela pena de reclusão, em pena restritiva de direito, sendo a mais conhecida a prestação de serviço à comunidade. Ao longo do tempo, houve um afrouxamento na questão dos crimes hediondos equiparados, até que em 2020, com o pacote anticrime, veio o artigo 112 da LEP. E o artigo veio a nova redação do artigo 112 da LEP. Então, reformulando a minha frase, em 2020, o pacote anticrime, ele alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Agora, nós não falamos mais em frações, nós falamos em porcentagem. E começa lá, que o condenado por determinado crime vai cumprir ao menos 16%. E eu tenho 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, chega até 70%. Quer dizer, você vai ter que memorizar o artigo 112 da LEP. Turma, realmente, o artigo 112 da LEP é um artigo que merece muita atenção e ainda vai dar muita polêmica porque ele não contemplou todas as situações possíveis no ordenamento jurídico. Então, eu acredito que na lacuna do artigo 112 da LEP vai ter que ser aplicado o que é mais favorável. Também entendo que o operador do direito, ele vai ter que ver, no caso concreto, o que é melhor para o condenado. 2/5 ou 3/5 da Lei 11.464 de 2007 ou a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Turma, lembrando também que em alguns momentos o artigo 112 da Lei de Lembrando também que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, em algumas situações, vai vedar o chamado livramento condicional. Então, muita atenção. Em algumas situações do artigo 112, quando tiver a menção aos crimes hediondos equiparados, a depender da situação, vai haver a vedação na concessão do livramento condicional. Isso, haverá vedação à concessão de livramento condicional ao condenado. O que é livramento condicional, Sérgio? Livramento condicional, nós vamos explicar de uma maneira bem didática para você, telespectador. Olha só, o livramento condicional, o condenado, ele sai de maneira antecipada para cumprir o restante da pena em liberdade, sob determinadas condições. Livramento condicional, na prática, vem escrito em alguns lugares, liberdade condicional. O livramento condicional, o sujeito está cumprindo pena, o condenado está cumprindo pena, ele sai de maneira antecipada para cumprir a pena em liberdade. Lógico, sob determinadas condições, por isso que o nome é livramento condicional. Liberdade sob determinadas condições. Como é que o condenado por crime hediondo ou equiparado, ele obtém o livramento condicional? Bom, agora nós temos situações em que há vedação ao livramento condicional. Mas como é que ele obtém o livramento condicional? A pena dele deve ser igual ou maior a 2 anos. A sentença penal condenatória deve condená-lo a uma pena igual ou maior que 2 anos. Isso é tranquilo. Bom, nós tínhamos mais 2 situações, 2 requisitos para serem levados em conta. O condenado por crime hediondo equiparado deveria cumprir mais de 2/3 da pena. Olha lá, o condenado por crime hediondo equiparado, ele deveria cumprir mais de 2/3 da pena. O condenado por crime hediondo equiparado, ele também não poderia ser reincidente específico. Isso. Então, olha só, 2 situações, 2 requisitos. O condenado por crime hediondo equiparado, para ter o livramento condicional, ele deveria cumprir mais de 2/3 da pena e ele não poderia ser reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Vamos lá. Reincidência. O que é reincidência? O sujeito comete um crime, é processado por esse crime, ele é condenado por esse crime, a sentença penal transita em julgado, a sentença penal condenatória transita em julgado e depois do trânsito em julgado, quando ela se torna irrecorrível, ele comete um novo crime.
Isso é ser reincidente. O sujeito ele pode cometer um crime hoje, depois de amanhã, em dezembro, em janeiro, fevereiro, só que ele ainda não foi condenado em nenhum dos processos por uma sentença que já transitou em julgado, ou seja, que seja irrecorrível, que é irrecorrível. Aí, o que é que eu tenho? Reincidência específica. O que é a reincidência específica? Eu tenho duas teorias, a teoria restritiva e a teoria ampliativa. Na teoria restritiva, vamos imaginar, ele foi condenado por homicídio qualificado, foi processado, foi condenado. Olha lá, ele cometeu um crime de homicídio qualificado, ele foi processado, condenado por homicídio qualificado. Essa sentença penal condenatória, ela transitou em julgado, ou seja, ela é irrecorrível. Ele está cumprindo pena no sistema prisional, ele mata uma pessoa. Ele comete outro homicídio qualificado. Aí eu tenho o quê? A reincidência específica. Eu tenho os mesmos tipos penais. E a teoria ampliativa? A teoria ampliativa para se explicar o reincidente específico em crime hediondo equiparado. Ele comete um crime de homicídio qualificado, ele é processado, ele é condenado. Essa sentença penal condenatória transita em julgado. Dentro do sistema prisional, quando ele está cumprindo pena, ele comete tráfico de drogas. Tráfico de drogas é equiparado ao hediondo. Então, não são os mesmos tipos penais, mas são equiparados ou são hediondos. Eu tenho duas teorias. Para a prova de primeira fase, cai a questão de ser ou não reincidente específico. Pessoal, só que esses requisitos que eu estou colocando para vocês, do livramento condicional nos crimes hediondos equiparados, eles agora vão ter que ser revistos por conta da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Tudo bem? Então, estudem a matéria livramento condicional com o professor de Direito Penal, parte geral, não deixe de estudá-la e tentem memorizar de qualquer maneira o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Tudo bem? Turma, lembrando, o condenado por crime hediondo equiparado, ele pode apelar em liberdade, sem problemas. O condenado por crime hediondo equiparado, ele pode apelar em liberdade, desde que o juiz motive essa situação da apelação em liberdade, demonstrando na decisão que estão ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Agora, toma cuidado com uma situação. O pacote anticrime mudou algumas disposições do Código de Processo Penal no tocante ao recolhimento da pessoa assim que se esgota a jurisdição na primeira instância. Isso é tema de uma outra aula, de uma aula de processo penal. Então, toma cuidado que o pacote anticrime alterou o Código de Processo Penal na questão do recolhimento da pessoa assim que há o julgamento do caso em primeira instância. Toma cuidado com isso. Aqui na nossa matéria, o condenado por crime hediondo ou equiparado, ele pode apelar em liberdade? Pode, desde que estejam ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Vamos para o nosso quiz. A ponte alternativa correta, letra A de amor, a prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício. Letra B, o crime de falsificação de produtos medicinais não admite prisão temporária. Letra C, da cebola, não existe legislação que regulamente a prisão temporária no Brasil. Letra D, de dado, o crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal não é hediondo, porém admite prisão temporária. Vamos lá? Então, letra D de dado é a correta. Vamos lá. A ponte alternativa correta, a temporária, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então, a letra A está errada. Letra B de Baltzer, o crime de falsificação de produtos medicinais admite prisão temporária. Letra C de Cebola, não existe legislação que regulamente a prisão temporária no Brasil. Falso. A prisão temporária está prevista na Lei 7.960 de 89. E a letra D, que é a correta, letra D de dado é a correta. O crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal, não é hediondo, beleza. Porém, admite prisão temporária. Exato, é a letra D, a alternativa correta. Vamos para a próxima. A ponte alternativa errada. X cometeu um crime hediondo em fevereiro de 2020. Em agosto, depois do devido processo legal, X foi condenado por tal delito. X, por ser primário, deverá cumprir 2/5 da pena para progredir de regime de cumprimento
de pena. Olha só, pessoal, letra B, crime de formação de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado foi inserido no rol taxativo da Lei 8.072 de 90 pelo pacote anticrime. Letra C da cebola, a prisão temporária nos crimes hediondos ou equiparados terá duração de 30 dias, sendo tal prazo prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade. Letra D de dado, os crimes hediondos são aqueles previstos no rol taxativo da Lei 8.072 de 90, tanto na modalidade tentada quanto na consumada. Letra A de amor. Pessoal, X cometeu um crime hediondo em fevereiro de 2020. Já estava em vigor a nova redação do artigo 112 da LEP. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90 foi revogado. Então, o juiz que julgou o X teria que observar o regramento do artigo 112 da LEP. Letra B, como eu já disse para vocês, crime de formação de organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado já está no rol taxativo da Lei 8.072 de 90. Foi inserido pelo pacote anticrime. Letra C, galerinha, a prisão temporária tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, quando houver uma investigação, quando existir uma investigação por prática de crime hediondo ou equiparado. E a letra D de dado, que é o artigo 1º que eu tanto falei aqui. Os crimes hediondos são aqueles previstos no rol taxativo da Lei 8.072, tanto na modalidade tentada quanto na modalidade consumada. Vamos para 3? A ponte alternativa errada. Letra A de amor, os crimes hediondos equiparados admitem liberdade provisória. Letra B de Baltzer, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e induto. Letra C da cebola, o crime de roubo com emprego de arma branca é hediondo. Opa! E letra D, compete ao presidente da República a concessão de induto e a comutação de penas. Vamos para a resposta correta, letra C da cebola. Olha lá, o crime de roubo com emprego de arma branca é hediondo. Não, não é crime hediondo. Letra A está correta, os crimes hediondos equiparados admitem a liberdade provisória, e essa liberdade provisória é a liberdade provisória sem fiança. Letra B, que é a letra da lei, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e induto. E aqui, na letra D, o artigo 84, 84 da Constituição, tá? Compete ao presidente da República a concessão de induto e a comutação de penas. Vamos lá? Pessoal, eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial de diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eu queria agradecer à produção por toda a atenção e toda a gentileza dispensada durante a gravação do nosso curso. E queria agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio para nós aqui da TV Justiça. Se você tiver alguma dúvida, me procure nas minhas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.